Pessoal, para essa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre os cruzamentos genéticos e tentar entender como funciona essa questão dos cromossomos homólogos, dos genes alelos, o que que é um gene recessivo, o que que é um gene dominante. Para isso, primeiro, né, obviamente, a gente vai começar com a questão dos cromossomos homólogos. Então, vocês precisam pensar que nós temos pares de cromossomos, né, que formam lá o nosso material genético em cada uma das nossas células, né, o nosso DNA. Nós temos 23 pares de cromossomo, totalizando 46 cromossomos. Né? Esses 23 pares são conhecidos por cromossomos homólogos. Em cada par desses de cromossomo aqui, nós temos genes que estão na mesma posição ali, com a mesma função, e que a gente vai conhecê-los, né, também como genes que são responsáveis, né, para determinar certas características desses genes aí que o Mendel falou quando estava trabalhando, né, com aqueles cruzamentos entre as ervilhas. E por que que esses genes existem, né? Eles vão ter uma função ali de determinar N características. Pode ser a cor do cabelo, a cor dos olhos, o funcionamento de uma enzima. Geralmente eles funcionam em conjunto com outros genes, mas aqui nós vamos simplificar e falar deles aplicados a situações específicas. Então, quando a gente está falando dos experimentos de Mendel, né, o Gregor Mendel, ele tentou observar como que as características de ervilhas, características externas, né, que ele podia ver ali nas plantas, podiam ser determinadas de acordo com as características das plantas mães. Então, olha só, ele está buscando entender a herança genética. Então, você tinha ervilhas verdes lisas, ervilhas verdes rugosas, ervilhas amarelas e ervilhas né, amarelas lisas e amarelas rugosas. Então, ele percebeu que essas variadas características, elas tinham um padrão, né, genético ali, que era determinado de acordo com as características que as plantas mães tinham. Então, ele queria compreender como que funcionaria isso se ele cruzasse determinadas plantas mães ali e com determinadas características. E aí ele viu várias coisas super importantes, que são as leis da genética, e eu vou, né, que foram aceitas depois, né, como as leis da genética, e eu vou indicar aqui no cantinho do vídeo para vocês assistirem as outras aulas que a gente fala sobre isso. Mas esse conjunto de características que ele observou é o fenótipo daquelas, né, plantas ali, daquelas ervilhas, ou seja, são as características que a gente observa, as características que são a expressão do gene mais a interação desse gene com condições ambientais. E aí, né, dentro desse contexto, a gente tem que separar a noção do que é fenótipo e do que é genótipo. O fenótipo, ele é o que você observa ali. O genótipo é exatamente, né, o que tem no material genético ali que determina aquela característica expressa. Então, quando a gente vai fazer os nossos cruzamentos lá, bonitinhos, que a gente utiliza aquelas letras para representar, nós estamos fazendo, demonstrando o genótipo. Quando a gente observa a característica expressa, né, como que o indivíduo é, como que a planta é, a pessoa, o que for o exemplo, a gente está falando do fenótipo. Então, para a gente trabalhar Então, se a gente aplicar essa noção para a questão de vocês lá, as questões do PET complementar, eu posso, por exemplo, falar do indivíduo doente, né, que possui uma determinada doença, uma determinada anomalia, e aí eu coloquei lá que esse indivíduo é homozigoto recessivo. E aí o aluno entra em pânico, né? O que é homozigoto, o que é recessivo, né? Como que eu estou determinando isso? Então, estou falando do genótipo aplicado aqui àquela noção dos cruzamentos que a gente vai fazer. Então, olha só, ele tem Bzinho, Bzinho, o que significa isso? Ele tem dois genes, né, representados aqui pelo B minúsculo. Esse gene Bzinho, ele é chamado de recessivo, por quê? Porque ele precisa estar em par, tem que ter os dois Bzinhos para aquela condição ser expressa, para acontecer aquele fenótipo. Então, tem que ter dois Bzinhos aqui, lá no cromossomo, né? Um cromossomo com o gene Bzinho, o outro também Bzinho, para que aquele sujeito ali tenha aquela anomalia, né, na vida dele, ele nasça com ela. Então, se ele não tiver os dois Bzinhos, ele não vai ter. Se ele tiver, por exemplo, Bzinho lá
Na representação, ele já não vai ter aquela anomalia, porque a anomalia é recessiva, então ela depende de ter a condição que a gente chama de recessivo, que no caso é representado por duas letras minúsculas. Já quando você tem a letra maiúscula presente ali na representação, nós estamos falando do gene dominante. Mesmo que seja uma letra maiúscula só, a presença dela ali, ou seja, do gene dominante naquele genótipo, vai determinar a característica que é dominante. No caso aqui do exemplo que está no exercício de vocês, a presença do B maiúsculo queria dizer que a pessoa não teria a doença. E quando o Bzinho minúsculo acontecesse nos dois genes, significa que a pessoa poderia ter ali a doença. Então, a gente está aplicando a noção do que é o genótipo, ou seja, como são os genes lá nos nossos cromossomos, para compreender os cruzamentos, como que eles são feitos. E aí a gente tem aquele quadro para poder entender melhor, né, como esses cruzamentos são feitos. E aí eu queria que vocês não vissem esse quadro apenas como um monte de letrinhas, né, um cruzamento que vocês não entendem. A gente tem que começar a pensar neles como genótipo e visualizar o que isso é de fato. Então, olha só, esse indivíduo aqui, vamos supor que seja o indivíduo pai, ele é heterozigoto. O que significa hétero? Né? Nesse caso aqui, a gente está usando esse prefixo hétero porque é diferente, ele tem dois alelos diferentes. Ele tem um alelo dominante Bzão e um alelo recessivo Bzinho, né? Então, ele vai formar zigotos com o gene diferente. Cada um vai ter um gene. Um vai ter o gene dominante, o outro vai ter o gene recessivo. E aí, no caso, vamos supor que a mãe aqui, né? Ela tem os dois genes recessivos. Então, quando a gente pegar o primeiro gene aqui do pai, misturar, né? Nessa mistura hipotética aqui, vai ser Bzão, Bzinho. Idem, né? Para o segundo cruzamento. Já esse terceiro aqui, a gente vai ter, olha só, o filho com os dois genes recessivos. Então, essas são as opções aqui de mistura que a gente teria quando juntasse lá o espermatozoide e o óvulo e esses cromossomos se pareassem lá no indivíduo filho. Então, fica mais fácil da gente entender como que isso funciona. Aqui eu vou colocar para vocês uma opção diferente. A gente já vai ter outro tipo, né, de perfil aqui de pais para o cruzamento. Então, vamos supor uma mãe aqui que ela tem os dois genes, ela é homozigota dominante, os dois genes dominantes, e o pai homozigoto recessivo, os dois Bzinhos. Quando você misturar, né, os dois ali, todas as opções que você tem ali de cruzamentos seriam resultantes indivíduos heterozigotos, olha só. Então, a gente teria só essas opções, porque eles não têm como doar, né, para os filhos outro tipo de genes. E é importante vocês entenderem que nesse caso aí, mesmo que os filhos tenham o fenótipo, né, do gene dominante, eles herdam dos pais o gene recessivo, ele está presente ali, o Bzinho em todos eles, ó. Agora, no último cruzamento, vamos cruzar dois indivíduos heterozigotos. A gente vai ver que a gente vai ter tanto o homozigoto dominante, né, Bzão, quanto o heterozigoto, olha só, como opção, como o recessivo. Isso explica como que o Mendel, por exemplo, cruzou ervilhas amarelas, todas amarelas, os indivíduos pais, e chegou a indivíduos filhos verdes, ou seja, indivíduos que tinham os dois Bzinhos, os alelos recessivos, que estavam no indivíduo heterozigoto, que possuía ele, mas não tinha ele expresso, mas ele foi expresso no filho porque foram dois genes Bzinho herdados ali. Então, agora vamos para as proporções, gente, para as contas, né, as porcentagens, que é o que mata muita gente. Às vezes até consegue fazer o cruzamento, mas não consegue chegar a elas. Olha só, a gente tem 4 possibilidades no quadro, então a gente vai sempre considerar sobre 4 aqui a numeração. A gente olha só, Bzinho, a gente tem duas situações que podem ocorrer. Então, é 1/4 mais 1/4, que é a probabilidade da gente ter um indivíduo duplo recessivo aqui, né? Ou seja, Bzinho, nesse cruzamento. 2/4 a gente simplifica, né? Divide por 2, tanto o denominador quanto o numerador. Então, passa a ser 1/2, né? Ou metade das chances, ou 50% das chances. Depende de como que o enunciado, né? E as respostas vão estar. A gente vai fazer a mesma continha aqui, né? Para o de cima, que a gente tá vendo que é igual. Ambos heterozigotos. Agora, para o quadro de baixo, a gente já sabe que nós temos 100% aqui de indivíduos heterozigotos, né? Então, 4 das 4 opções, 4/4 ou 1 inteiro, ou 100%, todos eles vão ter Bzinho como resultado desse cruzamento aqui.
não teria outra opção aqui, né, entre as possibilidades de herdar aqui os genes dos indivíduos pais. Sendo todos heterozigotos, né? Ou seja, eles têm tanto o gene dominante quanto o gene recessivo, né? Em todos os indivíduos ali da prole. Então, se a gente pegar esses indivíduos ali, cruzar entre eles, esses indivíduos filhos, a gente vai ter o fator recessivo aparecendo ali como fenótipo. A gente já vai falar disso com o próximo cruzamento aqui, avaliar. Então, para esse último cruzamento, a gente tem indivíduos que são todos heterozigotos pais, né, os dois, e na prole filha aqui a gente vai ter 1/4 da prole com besão-besão, ou seja, são homozigotos dominantes, 25% deles, né, existe essa possibilidade, né, você vai ter um meio mais um quarto, desculpa, mais um quarto de indivíduos heterozigotos, que no caso aqui, né, tem ambos os genes, a gente simplifica, né, um meio, e chega àquela mesma proporção que a gente viu no primeiro lá, né, que é 50% dos indivíduos que podem nascer ali daquele cruzamento. E por fim, a gente tem 1/4 daquela prole, ou seja, né, 25% dos indivíduos podem nascer recessivos, o que leva a gente a lembrar um pouquinho, né, da questão lá do Mendel, que esses indivíduos recessivos, né, que carregam a característica que não aparece no fenótipo dos pais, vai aparecer mesmo, né, os pais não tendo. Então, as ervilhas amarelas, por exemplo, pais podem gerar ervilhas verdes filhas. Por quê? Porque elas têm o gene recessivo ali presente ali. Então, esse gene recessivo, se ocorrer, né, em dose dupla lá no filho, eles vão gerar a característica recessiva ali. Então, é isso, pessoal. Até a próxima aula.